Obrigada a todos pelo acolhimento, pelo carinho, pelo sorriso de vocês, pelas vibrações positivas que vocês colocam aqui para a gente, né? E obrigada a nós que escolhemos a melhor parte, que estamos aqui, né, como foi dito, num sábado de manhã, com muita gratidão, né, com muita gratidão a Jesus, a Deus, ao nosso codificador Allan Kardec, e vamos mais uma vez ao estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, sempre lembrando, gente, que aqui nessa página do inicial tem duas frases muito importantes, que é aqui onde Allan Kardec diz: com a explicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E logo abaixo ele coloca: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que a gente possa sempre ter isso na nossa mente. Então, estamos refletindo, né, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos refletir nos itens 5 e 6, que são os inimigos desencarnados. Então, vamos lá. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que, assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preconceito do Cristo, e ao preceito do Cristo, desculpa. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a mau grado, se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto a represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, e antes e depois da sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar os inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com a relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucedem os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que estes demônios mais não são de que almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que
que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem, de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Né, gente? Graças a Deus, todos nós estamos regidos pelas leis dele, do nosso Pai, e tem uma lei que é a lei de justiça, amor e caridade. Né? Nós estamos regidos por esta lei. Né? Então, todos somos irmãos, todos, filhos do mesmo Pai. Né? E ninguém é totalmente ou eternamente mal. Né? Obviamente, nós espíritas sabemos, muitos sabem que somos espíritos em evolução. Né? E Deus nos criou para o bem. Não existe uma fatalidade. Ah, fulano é meu inimigo do nada. Ah, pode até ser. Mas a única fatalidade que tem é que nós somos fadados ao bem. Deus nos criou para o bem. Então, que aquele que é mau, um dia, com certeza, vai se arrepender. Por quê? Porque é uma lei de Deus, uma lei natural também, como o Livro dos Espíritos às vezes se refere às leis de Deus, e isso é muito didático até, né, do Allan Kardec, dos espíritos, lei natural. Antes a gente não entendia, a gente que era lei da natureza. Não, é natural, é uma lei de Deus. Né? Então, todos nós estamos naquela jornada de reparação. Né? A gente dá um passo para frente, tropeça um pouquinho, vai para o lado, vai para o outro, fica parado, mas todos nós estamos em evolução. E aquele espírito que, por hora, ainda está equivocado, um dia, com certeza, graças a Deus, vai se arrepender. E vai começar a sua jornada de reparação, de melhora. Né? Jesus sabia disso. Jesus jamais condenou, ou ele era firme, mas era firme de uma forma amorosa. Tanto é que, no final, o que ele falou? Pai, eles não estão sabendo, eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele compreendia aquilo. Né? E também, né, gente, a gente sabe que a morte não existe. Né? A gente se despoja do nosso corpo. Né? E o espírito é responsável pelos nossos sentimentos, né? Pelas nossas emoções, é imortal. Né? E, às vezes, aquele desafeto que a gente cultiva, né? Com tanto esmero, aquele inimigo cativo que a gente cultiva com tanto cuidado, com tanto esmero, pode sim levar essa inimizade para o além-túmulo, para o mundo dos espíritos depois que desencarnam. Né? Pode levar esse sentimento de animosidade para o mundo espiritual e, com certeza, gente, vai ser atraído por nós, pelo nosso pensamento. Se a gente não cuidar, orai e vigiai. Pelo nosso pensamento, né? Pela nossa vibração. Então, se a gente estiver vibrando em sentimentos de baixa vibração, raiva, rancor, aquela mágoa, né, que fica remoendo, o excesso também de frivolidades, né, excessos de toda ordem, o ócio, né, preconceito, aqueles radicalismos exagerados, tudo isso pode ser um motivo de atração para esses colegas, né, que estão aí para nos ajudar a melhorar também. Por que não? Com certeza, porque a gente vai ter que ficar mais alerta, vai ter que praticar melhor atitudes. Né? Ao contrário, né? Se a gente faz o evangelho no lar sistematicamente, se a gente faz o evangelho no lar com frequência, né? Com disciplina, lendo em voz alta, vivenciando, gente, nas nossas atitudes durante a semana o evangelho, refletindo, até mesmo durante um dia, deixa eu ver o que eu li no evangelho naquele dia. Ah, realmente, olha só, estou passando por essa situação.
Tá vendo? Eu posso agir dessa forma, né? Se a gente mantém a prática da oração, né? Se procuramos estudar aí, foi feito um convite aí para o grupo de estudos, para evangelização, para a mocidade, foi feito um convite aí no início da reunião, né? Se a gente procura estudar, enriquecendo no bem o nosso conhecimento, né? Um conhecimento salutar, aplicando aquilo que a gente estuda para o nosso aprimoramento moral. A nossa página no início deu um exemplo maravilhoso da natureza. Se a gente procura estar em contato com a natureza, refletindo as lições que ela tem para nos dar, né? Respeitando a natureza, se a gente tem hábitos no nosso lar, no nosso dia a dia, de respeitar a natureza, o espaço em que a gente vive, né? Se a gente procura trabalhar, fazer um trabalho no bem, a gente não vai ter nem tempo, né, para dar essa brecha, né? Eles vão ter, vai ter muito mais dificuldade de chegar até nós. Na pergunta 467, Allan Kardec pergunta assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos nos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. É simples o processo, eles vão no nosso ponto fraco. Então, se eu sou tenho avareza, eles vão incentivar aquilo em mim, porque sabe que vai ser o motivo da minha queda, né? E muitas vezes foi em outras vidas, né? Ao contrário, se a gente estiver realmente procurando vibrar no bem, praticar o bem, ter hábitos salutares de oração, de reflexão, de prece, de estudo, né? Como ele diz aqui no texto, não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Né? Então, gente, é muito ingênuo da nossa parte achar morreu, acabou. Né? Verbo, né? Acho que é intransitivo, né? O verbo. Depois as professoras vão me corrigir, mas acho que é. Morreu, acabou. Já fala por si. Pronto, me livrei. Graças a Deus. Só assim eu vou ter paz. Nós sabemos que não é assim. Né? Então, gente, já que ninguém vira santo depois que desencarna e nós também não vamos virar, qual é a nossa obrigação, o nosso dever moral com aqueles desafetos que desencarnaram? Orar por eles. Nesse próprio livro, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem exemplos de prece com essa finalidade, para nos inspirar. É orar por esses espíritos, né? Que a gente veio, por algum momento, a ter alguma desavença, né? E até também, gente, muitas vezes a gente fica querendo, será que eu estou com um processo obsessivo? A gente até se auto-obsedia com aquilo mesmo. Será que eu estou assim? Será? Isso aqui deve ser assim, assim. Eu não consigo parar de comer doce, deve ser alguém que está... Né? A gente usa aquilo como desculpa para não nos disciplinarmos. Né? Para não nos disciplinar. A gente estava até conversando, né, sobre isso aqui antes de começar, que às vezes a gente, quando está vindo para cá, acontece tanta coisa. À noite, de sexta para sábado, às vezes o interfone toca, e você levanta a sobrancelha, não era aí, não. Desculpa, era uma entrega aí para o vizinho, e não sei o quê. E a janela bate e você vai levantar. A gente já... Muitas coisas, às vezes, acontecem, né, justamente... Pode ser que é para a gente atrapalhar, mas pode ser também, às vezes, o nosso estado de alerta, de atenção, né, de preocupação com o dia seguinte. Né? Cabe a gente o quê? Ter disciplina. A gente tem que ter disciplina, se organizar, né, para não ter atrasos, ter aquela disciplina. Se a gente fica com muito sono na hora do evangelho no lar, se acontece alguma coisa, faz com sono mesmo, toma um café, dorme um pouco mais tarde. A gente faz isso para ver série. Né, ver a série, eu não posso perder essa série, algumas séries às vezes que só Jesus, e a gente faz isso para ver a série, e fica falando sobre aquilo, entra no grupo da série, e não sei o quê, e ama um personagem da série, discute com um amigo porque ele gosta do outro personagem, e aquilo a gente parece até que está na série, a gente, né, faz assim,
Por que a gente não pode se esforçar, se empenhar para melhorar nós e todos os que estão à nossa volta, encarnados ou não? Né? Então, quando a gente, né, muitas vezes, a gente fica querendo por essa situação, mas esse espírito obsessor, e a gente? Muitas vezes, nos livros de André Luiz, né, tem muitos casos de que aquele que está nos importunando, nós já importunamos no passado. Não é raro disso acontecer. Isso é muito comum. Né? E são processos seríssimos, processos graves que a gente vê relatados no livro, e como é que se dá essa libertação? Como quebra a corrente? Com o perdão, com o estudo, com o conhecimento, o autoconhecimento. Né? Então, não adianta, se a gente estiver praticando bem, não interessa quem estiver do nosso lado, pelo motivo que for, pela forma como for, com certeza a gente vai estar nos melhorando e melhorando quem está nos acompanhando. Né? É aquilo, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, mas diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, gente, do mesmo modo que a gente encontra os encarnados, né, pessoas que se comprazem com o mal, aparentemente, né, somente pelo mal em si, né, que a gente não sabe a história de vida daquela pessoa, a gente encontra, nossa senhora, que criatura, por que ele é assim? Ele não faz nada de bom. A gente também encontra desencarnados com essa característica. Né? Tem um livro que aconteceu na Casa Espírita, que a gente, depois, no final, é muito legal o livro, a gente vai entender o que está acontecendo, mas tem espíritos com essa característica, eles querem acabar, atrapalhar aquele serviço no bem, ponto. Entendeu? Atrapalhar. E a gente vai se blindar, melhorar a nossa situação com oração, com prece, com trabalho no bem, com perseverança, com conhecimento para saber o que está acontecendo. Né? Porque se ele chega perto de mim, eu estou praticando bem, eu estou fazendo evangelho no lar, eu estou procurando estudar, eu estou assistindo a reunião, uma hora aquilo vai entrar, nem que seja por osmose. Aquilo ali vai entrar. Uma hora ele vai melhorar. E quem não quer? Qual é o melhor? É a pessoa que está nos querer bem, fazer como está dizendo aqui no texto, de um inimigo, um amigo, ou assim, vai para longe, vai para lá. Aquele amigo pode vir a nos ajudar depois. Né? Tem aquele, a gente assiste aquele filme, veio na mente agora, o Conde de Monte Cristo. Né? É uma história complicada, de vingança, sim, mas tem uma cena que parece que ele salva um outro malfeitor lá, um malvadão lá, sei lá. E essa pessoa acaba sendo um escudeiro dele, um fiel escudeiro dele. Né? Ele fala, olha, eu vou servir o senhor salvou a minha vida, eu ia morrer de uma forma muito complicada, o senhor salvou a minha vida, eu vou proteger o senhor. E chega uma hora que ele começa, esse Conde de Monte Cristo, no processo de vingança, e esse escudeiro dele o impede de fazer o que ele queria fazer, mais ou menos isso. Ele fala, olha, eu falei que eu ia proteger o senhor, não falei? Eu vou proteger agora o senhor do senhor mesmo. Agora eu tenho que proteger o senhor, seja de quem for, eu estou protegendo do senhor mesmo. Olha só que consciência que ele acabou tendo, né? Que consciência. Então, e outras histórias, né, gente? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, maravilhoso esse livro. Quem gosta de bastidores, esse é o livro, que fala dos bastidores da vida de Jesus com os discípulos, da vida de Jesus com aquelas pessoas que ele ajudava. É maravilhoso esse livro, maravilhoso, é um bálsamo. Então, tem uma narrativa, né, que Jesus esclarece os discípulos, principalmente Tadeu, sobre as obsessões. Né, que Tadeu ficava muito maravilhado com aquilo, com aquela libertação que Jesus fazia de algumas pessoas que chegavam lá subjugadas, obsediadas. Imagina a situação que chegavam, a gente não tem nem ideia, né, de como deveriam chegar aquelas pessoas. E Tadeu ficava maravilhado, olhava para o mestre, até uma vez que o mestre foi para outra cidade,
Tadeu permaneceu ali e levaram uma mulher numa situação muito comprometida, de subjugação mesmo, espiritual. E Tadeu tenta, conversa e não consegue libertar aquela mulher. E até que no dia seguinte levam ela, Jesus, com a sua autoridade moral, e consegue. E ele fica, assim, ele fica cismado, né? Tadeu fica com aquela situação, vai conversar depois com o mestre, ele fica pensando, e o mestre já percebe, né, gente? A atitude dele, percebe como ele está, até que ele vai conversar com o mestre. Jesus não chega até ele, ele espera Tadeu vir esclarecer suas dúvidas, e o mestre, com todo o amor, fala qual é a sua maior... o seu maior objetivo, né? Vamos dizer assim. Isso não são essas palavras, tá, gente? É palavras de Jesus, traduzida por Humberto de Campos, com Chico no meio, então é uma coisa assim que é um êxtase, não é como estou falando aqui. E ele fala, olha, o meu maior objetivo é realmente implantar o reino de Deus no meu coração. Então ele fala, então é isso que você tem que fazer. É isso que vocês todos têm que fazer. É implantar o reino de Deus no seu coração. É começar dentro de si. Né? Porque Tadeu fala, então vamos convocar todos os que estão, e o Senhor tira esses espíritos maus. Aquela ingenuidade, né, dos discípulos daquela época, jovens também, alguns muito jovens, com aquele entusiasmo. Né? E Jesus esclarece a todos eles. Né? Ele diz, capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que não tem. Né? Aquilo que não possui dentro do coração. Trabalha sem cessar pela tua vitória. Não abandone os seus. Né? Zela por ti e ama o próximo. Né? Sem esquecer que Deus cuida de todos. Né? Então, todos aqueles seus discípulos, né, eles entenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos que estão perturbados. Era indispensável que edificasse uma fortaleza dentro de si, que vivenciasse aquelas lições. O Evangelho redivivo, vivenciar o Evangelho. Né? Vivenciar aquelas lições. Né? E que Jesus está sempre do nosso lado, sempre. Todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos. Agora nós estamos batalhando pela nossa melhora, pela nossa melhora física, nossa melhora moral, mas nós já estivemos no passado também. Nós já estivemos naquela situação, com certeza. Né? E muitas vezes a gente pode vir a cair no erro ali, um pouco mais à frente, e permanecer um tempo ali por alguma situação que a gente não sabe o que pode vir a acontecer, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver em oração, se a gente não estiver com a vigília, nosso pensamento mais vigilante. Nós sabemos que nós estamos numa situação difícil, de transição planetária, nós sabemos disso. Né? Mas a gente está aqui, não tem o que fazer. Não adianta a gente ficar chorando, reclamando, que tem um espírito mau, que quer me influenciar, é que eu não consigo fazer nada. Não, vamos lutar. O bom combate, como diz Paulo. Vamos combater o bom combate. Para nenhum espírito, gente, iluminado foi fácil a caminhada. Nenhum. Né? Então, por que vai ser fácil para nós, se nós também cultivamos, de certa forma, já em algum momento, alguns desafetos? Né? Vamos procurar nos iluminar, né, a cada dia e confiar em Jesus, porque Jesus está sempre conosco. Jesus está sempre ao nosso lado. Basta que a gente siga junto dele. Né? Que nós estejamos com ele, com Jesus, tanto quanto ele está conosco. Que ele nos abençoe. Obrigada, graças a Deus.